Fala, amadinhos, tudo bem? Espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem, tá bom? Pessoal, eu fiz aquele último vídeo sobre Filipenses 2, naquela parte que fala que Jesus teria forma de Deus, né? Que alguns usam para respaldar a Trindade, sendo que na verdade é o oposto. O que o autor está dizendo é que mesmo Jesus sendo em forma de um Elohim, ou seja, alguém poderoso, ele não quis ser igual a Deus. Aí chega o crente moderno e fala, tá vendo? Isso prova que Jesus é Deus, indo contra o que o autor falou. Complicado, né? Mas o rapaz que tinha pedido para fazer um vídeo sobre isso, pessoal, ele comentou que não era bem isso que era a dúvida dele. A dúvida dele é sobre esses versículos aqui seguintes, que fala o seguinte, ó. Eu vou ler a partir do 9, Filipenses 2. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu um nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, sobre a terra e sob a terra, ou embaixo da terra. Eu não sei quem é que vai dobrar o joelho embaixo da terra, né? Embaixo da terra não tem nada. Inclusive isso aqui é acréscimo, tá? Esse trechinho aqui, ó, no céu, na terra e sobre a terra, tá? Isso aqui não é bem original do livro, tá? E que toda língua proclame que o Senhor Jesus, que o Senhor é Jesus Cristo, ou Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, tá? Esse versículo aqui, pessoal, também é muito utilizado por pessoas que querem respaldar não só a Trindade, mas a divindade de Jesus, porque ele está falando, Jesus Cristo é o Senhor. Inclusive é o lema, né, da Igreja Universal. Você vai em qualquer igreja, tem uma placa lá, Jesus Cristo é o Senhor, tá? Vamos começar com os termos, pessoal. Primeiro, o termo todo joelho se dobra, acho que eu não preciso falar muito disso, porque é uma expressão de veneração. Vocês podem ver lá, por exemplo, Elias, né, que ele fala para Deus que todo mundo seguiu a Baal, mas Deus permaneceu, acho que 3.000 israelitas ou profetas que não dobraram seus joelhos a Baais. Então o que ele está dizendo? Que eles não veneraram Baal. Então essa é uma expressão de veneração. Já a expressão toda aqui, que todo joelho se dobrará, essa expressão é um superlativo. Em grego é esse termo aqui, ó, paz. Ó, estou escrevendo maior para as pessoas que reclamam aí da letrinha, tá? Estou tentando escrever maior. Em português seria paz. Com S, tá? Não paz com Z. E esse termo aqui é todo, toda, tudo. Mas esse termo não é tão literal como as pessoas pensam. Ele é mais um superlativo. Por exemplo, eu vou pegar aqui 3 versículos só para mostrar para vocês. Mateus 2:3. Mateus 2:3. Eu estou um pouquinho resfriado, tá, pessoal? Não liguem que eu estou um pouco fanho. Aqui é sobre Herodes, tá? Na passagem lá dos magos. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Algumas bíblias dizem perturbado, tá? Quando ele ouviu quando os magos perguntam para ele, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com quem que os magos estavam falando, pessoal? Com Herodes. Os magos perguntam para Herodes, onde está aquele bebê recém-nascido que é o rei dos judeus? Herodes ficou abalado, por quê? Porque se tem um rei dos judeus, tiraria o poder de Roma. Agora, o texto fala que toda a Judéia, ou toda Jerusalém, deixa eu ver aqui direitinho para não falar errado, ficou perturbado com ele. Toda Jerusalém. Eu pergunto para vocês, quando os magos fizeram essa pergunta para Herodes, estava toda Jerusalém junto com Herodes ouvindo a pergunta? Incluindo José e Maria? Estava todo mundo, todos os habitantes de Jerusalém estavam junto com Herodes? Olha, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque o texto fala que Herodes e toda Jerusalém ficou perturbado. Mas Herodes estava sozinho com os magos. Talvez tivesse um soldado, um centurião, um guarda, mas aí dizer que toda a cidade ficou perturbada? Até porque por que a cidade ficaria perturbada? Os judeus não esperam um Messias, que seria o rei dos judeus? Por que eles ficariam perturbados? Então a gente vê que esse todo aqui, ó, que é esse termozinho, ele é mais um superlativo do que um termo literal. Vou ver só mais 2 exemplos, eu vou passar para outra parte do vídeo, tá? Ó, Mateus 4:8. Tem milhares de exemplos, tá, pessoal? Só peguei alguns de Mateus, porque senão ia ficar 2 horas só pegando exemplos da Bíblia toda. E não é necessário, tá? Aqui o diabo, ó, a tentação de Cristo.
Tornou o diabo a levá-lo agora num monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor. Todos. Tem algum lugar da Terra que dá para ver todos os reinos do mundo, pessoal? A Terra é plana? Esse também, inclusive, esse é um versículo que os terraplanistas usam, né, para tentar provar que a Terra é plana. Mesmo se a Terra fosse plana, uma pizza, como os terraplanistas acreditam, tem algum ponto da Terra que você conseguiria ver todos os reinos do mundo? Você conseguiria ver o Japão lá no Extremo Oriente, conseguiria ver o Chile lá na América do Sul, você conseguiria ver o Alasca lá quase no Círculo Polar Ártico? Tem algum lugar da Terra que dá para ver todos os reinos do mundo? Não, pessoal. É porque isso aqui é só um superlativo. Tanto que Ciro, o rei da Pérsia, está no livro de Esdras, capítulo 1, ele fala: o Deus de Israel me deu todos os reinos do mundo. Quando foi que Ciro teve todos os reinos do mundo? A história registra isso? Então, a gente vê que é um superlativo. E o último exemplozinho, só para ilustrar, é Mateus 4, 23. Aí eu vou passar para outra parte. Aí vocês vão ver uma problemáticazinha aqui, tá? Ó, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença e enfermidade do povo. Aqui tem duas vezes. Toda a Galileia e toda doença. Toda doença, Marcos já admitiu isso, né? Que Marcos fala que ele não curava toda doença. Então aqui é uma correção de Mateus. E dizer que ele percorria toda a Galileia é só um superlativo, quer dizer que ele percorria aquela região. Mas é humanamente impossível você percorrer todos os lugares de uma região. Vamos pegar um bairro aí na sua cidade. Tem um bairro comercial. Por exemplo, aqui em São Paulo tem o bairro de Santo Amaro. Por mais que eu possa ir a Santo Amaro, não teria como eu percorrer toda Santo Amaro. É só um exagero e um superlativo. Então, quando o texto fala que todo joelho se dobrará, ele não está falando de todo mundo, pessoal. Porque o Messias prometido, ele viria só para a casa de Israel e Judá, para os judeus. O próprio Jesus diz isso nos evangelhos, né? Eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então não teria nada a ver com não judeu, com gentil. Então não faria sentido o autor de Filipenses dizer que Jesus, todo joelho se dobraria para Jesus. Não, é só um superlativo e um exagero. Quer dizer que ele ia ter muitas pessoas que venerariam e seguiriam Jesus. Vamos agora à problemática do versículo. Aqui no versículo de Filipenses, ele fala o seguinte. Bom, agora tem outra problemática aqui nesse versículo, pessoal. Que ele fala assim: a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Aí tem esse acréscimozinho aqui, nos céus, na terra e sobre a terra. Mas todo joelho vai se dobrar perante o nome de Jesus. Só que em Romanos 14, no versículo 11, Paulo disse assim: com efeito está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua dará glória a Deus. Então o que Paulo falou? Que está escrito. Então é uma citação que Paulo está fazendo. Ele não está falando da cabeça dele. Ele falou que está escrito. Se está escrito aonde, pessoal? No Velho Testamento. Então vamos procurar lá. No Velho Testamento, pessoal, Isaías 45, 23. Olha aqui o que diz, ó. Cadê? Isaías 45, 23. Achei quase o ponto certo. Aqui é Deus falando, ó. Eu, Deus, juro por mim mesmo que o que sai da minha boca é a verdade. Uma palavra que não volta atrás. É Deus falando, eu juro e eu não volto atrás. Minha palavra é só uma. Com efeito, diante de mim, Deus, se dobrará todo o joelho. Toda língua jurará por mim, dizendo, só em Deus há justiça e força. Então o que Deus está falando aqui? Que todo joelho iria se dobrar diante dele, de Deus, não diante dos outros. Tanto que aqui no versículo 21 ele fala, ó, quem o anunciou desde há muito tempo? Não fui eu, Deus? Não há outro Deus fora de mim. Deus justo e salvador não existe, a não ser eu. Aqui, ó. Não tem outro Deus, nem justo, nem Deus salvador fora mim, só eu. Então se Isaías está falando que todo joelho se dobrará perante Deus, que é o tetragrama. Comecei do lado errado, vai. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Ó, aqui é o tetragrama. Isaías está falando que Deus falou isso, ó, todo joelho se dobrará perante mim. Fora de mim não tem outro Deus, nem justo, nem salvador. E Paulo confirma isso em Romanos, dizendo isso. Então por que cargas d'água o autor de Filipenses fala que todo joelho se dobraria perante Cristo? Aí teria uma contradição. Inclusive tem um versículo anterior que fala que todo mundo ia ser julgado no tribunal de Deus, que o texto receptus das Escrituras substituir a palavra Deus pela palavra Jesus, Cristo, para dar a entender que todo mundo ia ser julgado por Cristo, mas é Deus, tá?
Então, se Deus falou que todo joelho se dobraria perante ele, faz mais sentido o autor de Filipenses ter dito algo parecido, que todo joelho se dobraria perante ele. Mas aqui o que ele fala? Ele fala que Deus deu um nome para Jesus. Deixa eu achar aqui de novo Filipenses. Ó, Deus deu um nome, Deus elevou Jesus como a condição de um Elohim, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre. Mas aí ele fala aqui no final, ó, para a glória de Deus. Então, no nome de Jesus, todo mundo ia dobrar o seu joelho em sentido de veneração, mas para a glória de quem? De Jesus? Não, de Deus. Qual é a prova que nós temos aqui que ele está falando sobre a glória de Deus? Porque quando ele fala que todo mundo tem que saber que Jesus é o Senhor, ele poderia ter usado esse termozinho aqui grego. Ó. Deixa eu ver se eu consigo lembrar como é que se escreve. Theos, que é Deus. Mas ele não falou que Jesus Cristo é Deus, que toda língua saiba que Jesus Cristo é Deus. Ele falou que ele usou outro termo em grego que é Kyrios, que é esse daqui, ó. Kyrios, que em grego é Senhor. Kyrios é sempre usado para se referir a Senhor e não a Deus. Quando é Deus, o grego, eles usam Theos, que é Deus. Então o autor de Filipenses, ele não falou assim que Deus exaltou o nome de Jesus porque Jesus é o Deus. Para que todo mundo saiba que Jesus é o Deus, o Theos. Não. Ele falou para que todo mundo saiba que Jesus é o Senhor. O que é o Senhor? Lembra que eu falei do outro vídeo? Inclusive eu falei errado, pessoal. Eu falei antônito, é antônimo, tá? Porque minha cabeça já não anda muito bem, eu tô todo entupido aqui, às vezes eu confundo algumas palavras. Mas é antônimo, tá? É que eu tô meio confuso. Você lembra que eu falei que o antônimo de Senhor é servo? Naquele vídeo? Então, Jesus se fez a forma de servo porque ele não quis ser igual a Deus, mesmo ele tendo a forma de um Elohim, de uma autoridade. Então aqui faz sentido esse antônimo. Ó, Senhor, servo. Então, quando ele fala que Jesus é o Senhor, ele quer dizer que ele não é o servo, ele é o Senhor, no sentido de ser alguém de autoridade, alguém que Deus exaltou. E se ele foi exaltado por Deus, ó, que é esse daqui, ou esse daqui em hebraico, quer dizer que ele não é Deus, quer dizer que ele é alguém que foi exaltado por Deus, que teve a autoridade de Deus. Então, quando ele fala, todo joelho se dobrará, não é para a glória de Jesus. Não é isso que o texto está dizendo, ele está falando que todo joelho se dobrará para a glória de Deus. Só isso. E Jesus Cristo é o Senhor, dando a entender que ele não é o servo, é alguém que recebeu autoridade para ser um Senhor. No que não quer dizer que ele é Deus, porque se ele recebeu a autoridade de alguém, essa autoridade veio de Deus. Deixa eu só terminar finalizando aqui, então, lendo aqui o versículo para vocês. Aí dá para entenderem melhor. Ó, abri até na parte, ó. Por isso Deus, aqui ó, Deus, ó, tetragrama ou Theos no grego. Por isso Deus soberanamente o elevou. Então como que Jesus é Deus se ele foi elevado por Deus, pessoal? Aí não dá. E lhe conferiu um nome que está acima de todo nome. Ele deu um nome de autoridade para Jesus, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, ao nome de Jesus. Aqui essa partezinha eu não vou ler porque é considerado acréscimo. E que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, ou seja, quem tem autoridade, que ele foi exaltado como Elohim. Para a glória de quem? Para a glória de Deus Pai. Aqui, ó. Não é para a glória de Jesus, é para a glória de Deus Pai. Não sei se dá para vocês verem. Então, que o autor está falando é que Deus deu um nome de autoridade para Jesus, Deus exaltou Jesus, elevou Jesus, para que em nome de Jesus as pessoas dessem glória a Deus Pai, não a Jesus. Ah, mas Jesus é o Senhor. O Senhor não é Deus. Kyrios é usado para autoridades romanas, autoridades da sinagoga, no grego, é claro. Então, Kyrios não é Deus. Se a intenção do autor fosse dizer que Jesus é Deus, ele falaria, Jesus é o Theos. Mas ele não usou isso, mesmo ele tendo usado o Theos em várias partes do seu livro. Então ele falou que Jesus não é o Theos. Ele falou que Jesus é o Kyrios, que Deus lhe deu um nome, que exaltou, para que Deus fosse glorificado. E mesmo assim, todo joelho se dobrará, não quer dizer todo o planeta. Que nem nós vimos, é só um superlativo. Quer dizer que muitas pessoas iriam seguir Jesus, iriam venerar Jesus, né, prestar reverência a Jesus como uma autoridade, e que isso ia ser para a glória do Deus Pai. O próprio autor de Filipenses fala, ó, Deus Pai. Dando a entender que Jesus não é Deus. Ok, é para a glória desse daqui, ó. Deus Pai. Viram? Assim que se faz uma boa exegese de um texto, pessoal.
A gente vai descobrindo esses detalhes. Ó, que ele não falou que Jesus Cristo é o Deus, falou que ele é o Curios, é o Senhor. Que foi exaltado por quem? Pelo Deus Pai, para a glória do Deus Pai. Simples. Então todo joelho se dobrará, é só um superlativo dizendo que muitas pessoas iriam seguir e venerar a autoridade de Jesus pelo nome que ele foi dado e foi exaltado, para a glória do Deus Pai, não para a glória de Jesus. Perceberam a diferença? Eu acho que deu para entender, né, pessoal? Então tá aí. É um videozinho, que se tiverem mais dúvidas também comentem aí, tá? Tem um rapaz que pediu para falar sobre Judas. Eu vou pensar, porque eu acho que eu já tinha um vídeo sobre Judas, né? Judas, não é o Judas, é a epístola de Judas, aquela parte lá dos anjos que pecaram. Vou pensar isso mais para frente, eu trago aí para vocês. Mas se tiverem sugestão de versículos assim a ser analisado, podem postar aí que eu gosto, tá? Eu adoro fazer isso, tá bom? Bom, quem gostou do vídeo já sabe, pessoal, dá um likezinho por gentileza, se inscreve no canal e ativa o sininho, compartilhe o vídeo nos grupos, nos WhatsApp, nas redes sociais para as pessoas verem e comente também sua opinião, tá? Que tudo isso gera engajamento pro vídeo. Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.